Olá, sejam muito bem-vindos a DeFi Brasil. Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado e programador especializado em finanças descentralizadas. E no vídeo de hoje nós vamos estudar Yield Farming. Eu vou apresentar para vocês não apenas o conceito, mas as principais estratégias que você pode utilizar para a obtenção de lucros. Uma dessas estratégias, que é o Leveraged Yield Farming com Flash Loans, está disponível apenas para pessoas com conhecimentos em programação DeFi. Mas eu não tenho conhecimento em programação DeFi, então eu não vou conseguir extrair o máximo desse mercado, uma vez que o mercado DeFi ele é totalmente dominado por bots, a própria rede Ethereum de modo geral, conforme inclusive sempre destacamos há um vídeo aqui sobre a WorldCoin, onde eu explico melhor isso, e também sobre Mavbots. O que você faz? Aí nesse caso você vai se inscrever no nosso curso de programação para finanças descentralizadas, que se chama DeFi Mavbots, domine a autocustódia no DeFi, onde nós aprendemos a programar os principais softwares hoje disponíveis para atuação no mercado das finanças descentralizadas, de modo a realização de arbitragem. O projeto que nós estamos trabalhando agora é um Sandwich Attack com Flash Bots. Estamos já quase no final das aulas, código já disponível. Inclusive, Fernando, mas esse preço aqui não está acessível, 1.800 para mim hoje está muito caro. Não tem problema, porque agora o nosso canal ele é um canal tokenizado. Eu tokenizei o canal DeFi Brasil, então você adquirindo uma fração do nosso canal, você vai ter 60% de desconto. E como que você faz isso? Basta vir no site utilishare.xyz. Você vai precisar estar conectado ao MetaMask e ter saldo de 1 Matic. Para não tomar muito tempo, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição onde eu explico o processo, mas é bem intuitivo, basta você clicar em Buy. No caso aqui eu não tenho como adquirir porque eu já adquiri a fração do meu canal. Se eu vir aqui em My Tokenized Properties, eu vou ter aqui uma série de informações e veja que já foi adquirido, mas você ainda pode adquirir. E aí você vai cadastrar um secret e vai enviar para o telefone que você vai ver no vídeo que estará aqui na descrição, certo? Então, compreendido isso agora e a importância de você aprender programação para DeFi, destacando também os vídeos últimos aqui, os vídeos anteriores, aonde eu deixo mais claro ainda que os bancos hoje eles estão estudando o mercado DeFi. O coordenador do projeto da Drex reconheceu publicamente num evento que ocorreu ontem e afirmou ter reconhecido em outros eventos que a inspiração para a Drex é o mercado DeFi, conforme inclusive já consta de forma expressa no projeto piloto do Real Digital, o que já frisamos em inúmeros vídeos aqui no nosso canal. Então espero que você esteja preparado, porque o negócio agora vai ser intenso, porque você vai conhecer uma das principais formas para auferir lucros no âmbito do mercado DeFi. Vamos lá. Há várias estratégias e há várias definições de Yield Farming. Não há um consenso sobre isso, mas o que importa é que você entenda como isso funciona na prática. Basicamente a ideia do Yield Farming é você obter rendimentos, otimizar os rendimentos que você tem mediante o uso dos seus criptoativos. E obviamente que para maximizar os retornos há várias estratégias. Nós vamos iniciar pelas básicas. O Yield Farming básico ele está representado aqui, onde um usuário, um smart contract com DAI, investe DAI em um protocolo como Compound, e em troca deste empréstimo, ou desse depósito no protocolo, ele recebe tokens, e essa é uma estratégia chamada de Liquidity Mining, ou seja, fornecer tokens com um valor para os provedores de liquidez, Liquidity Providers, e além disso ele recebe também um valor de juros. Então esta é uma estratégia básica que consiste em fazer o depósito e receber comp tokens, no caso do compound, mais um valor relativo a juros.
Uma outra forma de yield farming também, que se enquadra como básica, é o caso de automated market makers como PancakeSwap, onde você provê liquidez, por exemplo, faz o depósito de um par de tokens em troca de receber FIIs. Aqui tem o depósito de DAI, mas é importante frisar que esse depósito que te dá direito a receber um percentual dos FIIs, ele é feito em pares, então deveria ter uma outra criptomoeda, aqui no caso o Rapid BNB, por exemplo, mas isso você já viu com calma em outras aulas. Então essa é uma outra forma. Na primeira você recebe comp tokens e recebe juros. Nessa segunda forma você recebe também o Liquidity Provider Token, o Cake, e recebe agora não juros, mas um percentual das tarifas, das taxas que são negociadas pelos traders, pelas pessoas que vão ir da PancakeSwap não para prover liquidez, mas para comprar tokens que vão interagir no mercado. Aí nós passamos agora para as estratégias já um pouco mais avançadas. E aqui, se você lembra daquela brincadeira da mímica, basicamente a primeira estratégia avançada é a chamada Crop Rotation. E o Crop Rotation, ele pode ser feito, por exemplo, dentro de um único mercado, no caso do Compound. E para você entender o Crop Rotation, você precisa entender que quando nós falamos em finanças descentralizadas, nós estamos falando que a cada bloco, a cada novo bloco, pode haver modificações em termos de preço. Inclusive no canal nós já desenvolvemos um script que avisa o usuário toda vez que um novo bloco é criado. Isso significa que a cada bloco criado há uma nova oportunidade de arbitragem. E é baseado nisso que funciona essa estratégia do Crop Rotation. No caso, dentro de cada bloco, essa situação que vocês estão vendo, ela pode mudar. E você pode realocar o teu investimento de modo a obter o melhor resultado. Mas uma segunda forma do Crop Rotation ela é realizada pelos chamados Yield Aggregators, cujo mais conhecido é a Yearn Finance. No caso da Yearn Finance, o que é feito é exatamente a mesma ideia, você aproveitar oportunidades que vão surgindo a partir de cada bloco. Então, num bloco, a situação tá uma, no outro pode melhorar, ou no outro pode piorar. E aí você precisa ter um programa para fazer o rebalance. E é exatamente isso que a Yearn Finance faz, mas explorando diferentes protocolos. Nós temos aqui também uma estratégia já um pouco mais avançada, chamada Recursive Yield Farming. Não vamos falar muito, porque nós vamos ter uma aula específica sobre a Curve, que basicamente é um pool, uma exchange focada em stablecoins. E o que aqui, apenas para que você tenha uma ideia, basicamente você investe empresta, por exemplo, um par de tokens como o Tether e o USDC para o Compound. Ele vai te dar tokens representativos desse débito, chamados de forma geral como IOU, e esses valores são passados para a Curve, que vai investir novamente no Compound. Então por isso é chamado de Recursive. Mas não se preocupe que nós vamos ainda falar mais da Curve, que é um protocolo muito interessante. Bem, aí nós já iniciamos no chamado Leveraged Yield Farming. Esta empresa afirma ser a criadora dessa estratégia. Esse tipo de estratégia, ele visa justamente, conforme o próprio nome, alavancar o capital que você já possui ou sequer possui. A alavancagem financeira é utilizada largamente no mercado financeiro tradicional, especificamente no mercado derivativo, mas as finanças descentralizadas otimizam também essa possibilidade, conforme nós vamos ver. Em princípio, e
principalmente com o uso de flash loans. E agora vamos ver na prática como que vai funcionar a arquitetura do nosso projeto. Bem, você vai fazer o empréstimo flash inicialmente aqui, tá? De UIDX, 100 tokens, por exemplo. E você vai pegar esses 100 tokens e você vai depositar eles no Compound. Certo? Essa é a primeira questão. E aqui veja que é feito também um depósito de 30 tokens, nós já vamos ver por quê, no o smart contract que nós vamos construir. Vamos chamar esse smart contract de Yield Farmer. Vai ser o smart contract, esse smart contract que vai se comunicar com a DYDX e vai se comunicar com o Compound. Então o usuário faz um depósito no smart contract, esse smart contract faz um flash da DYDX e investe o resultado no Compound. Mas se vocês lembram do que foi dito anteriormente, no caso do flash loans, tudo tem que ser feito em uma transação. Então a devolução do valor para a DYDX tem que ser feita também na mesma transação. Só que qual que é o problema? O problema é que na medida que eu empresto 100 da DYDX e invisto esses 100 no Compound, eu passo a ter direito a emprestar agora no Compound porque eu tenho um colateral. E o que isso quer dizer? Quer dizer que no Flash Loans eu consigo emprestar milhões e milhões de dólares sem garantia. No Compound não. No Compound eu preciso fazer um depósito de um colateral. E eu nunca posso, obviamente, depositar. Se eu depositar no Compound 100, eu não vou conseguir emprestar 100 de um outro ativo. Eu vou sempre emprestar um valor menor. Mas isso nós vamos ainda analisar na aula específica sobre o Compound. Mas é bem simples a ideia. Você empresta 100, você vai conseguir... você empresta 100 para o Compound e consegue emprestar do Compound apenas um percentual desses 100. E no caso, por exemplo, eu vou conseguir emprestar 70. À medida que é depositado 100, eu posso emprestar 70. E eu preciso devolver 100 para o DYDX. Mas como que eu vou devolver 100 para o DYDX, sendo que eu só consegui emprestar 70? Aí, o depósito dos 30. Então, no momento que eu tenho 30 depositado, aí eu consigo fazer a devolução dos 100 para o Flash Loans e abrir a minha posição. Certo? Então, aqui você pode ver, por exemplo, a devolução dos 100 para o DYDX, uma vez que você tem mais 30 já depositado no Smart Contract. E enfim, como que vai ficar agora com valores, para que você entenda melhor aí todo o processo. Agora você vai, até aqui você apenas fez o que nós chamamos Open Position, você abriu outra posição. Agora você vai precisar fechar essa posição. Obviamente, veja que hoje você é credor do Compound, mas também é devedor, certo? Você emprestou 100 para o Compound, então você tem direito a receber Comp Tokens mais os juros. E com base nesse colateral que você depositou, você conseguiu emprestar 70 para fazer o pagamento do Flash Loans. Isso tudo foi feito com você tendo apenas 30. E aí no final, o que acontece? Você vai ter que pagar o Compound. E como que você vai pagar isso? Existe aí um tempo. O Compound ele não tem o chamado Long Duration, ou seja, você, na medida que você abriu a posição, você pode ficar com essa posição aberta, mas tem que tomar cuidado para não ficar no que nós chamamos de underwater. Mas isso vamos ver ainda com calma na aula sobre Compound. Mas aqui é apenas para que você entenda. Então eu estou com a posição aberta e agora eu vou precisar fechar a posição. Por que eu fechar a posição? Eu preciso pagar os 70 que eu emprestei do Compound. E como que eu vou pagar isso? Por meio de um novo Flash Loans. Eu vou emprestar 75, tá? Por que 75? Porque pode ser que tenha um juros. Eu emprestei 70 do Compound e vou ter que pagar algo a mais para o Compound. Então, digamos aqui que foi 5 tokens. Aí eu emprestei 75. Faço a devolução dos 75 para o Compound. E veja que
quanto que eu vou receber efetivamente? Veja que eu depositei 100. Eu sou tanto credor quanto devedor do compound. Depositei 100, digamos que eu recebi dos 100 que eu emprestei para o compound, e recebi 10 tokens, mas comp tokens. E eu preciso, para finalizar a operação, pagar esses 75 para o DYDX. Pagando esses 75 para o DYDX, eu vou ter, no final das contas, se tudo correr bem, um lucro de 35 mais comp tokens. Então perceba que, embora seja complexa, no código nós vamos fazer passo a passo e você vai entender bem toda essa dinâmica, mas basicamente eu consegui abrir e fechar uma posição com base num flash loss e consegui explorar o potencial tanto como credor quanto como devedor. Então isso é uma estratégia muito interessante. Obviamente que não há qualquer garantia de que hoje na prática ela vai produzir lucro. Isso é uma coisa que tem que ser analisado em um tópico específico, quais são os riscos desse tipo de operação, mas o fato é que é inegável a existência de uma possibilidade inexistente no mercado das finanças tradicionais. Então veja que esse é um tipo de operação que é uma operação real, é algo que é feito no mercado por profissionais, e nós vamos aprender isso no curso. E de quebra você está o quê? Você não está simplesmente aprendendo uma nova forma de investimento. Não é essa a ideia do curso. A ideia é te prover de conhecimento sobre a DYDX, sobre o compound, sobre flash loss, sobre como você pode organizar estratégias, e com base nesse conhecimento você pode criar os seus próprios produtos. Essa que é a ideia nossa, né? Por isso que até nós nos chamamos de DeFi University, que a ideia da universidade é essa, é passar o conhecimento para que o aluno seja capaz de ele mesmo criar as suas estratégias. Mas é óbvio que para isso nós precisamos primeiro entender o que é feito e como é feito, como essas estratégias são criadas na prática no mercado. Então, a partir da próxima aula nós começamos a analisar os códigos, tá? Nós vamos entender como interagir com o compound. Você vai poder utilizar esse conhecimento não apenas para o flash loss, mas para uma série de outras operações. Vamos aprender também a utilizar o chamado Money Legos, que nos permite interagir de uma forma facilitada com protocolos como Kyber e DYDX, e muito mais.